Bom dia, cuidado da Lu, é isso? Cuida dos da Lu. Bom dia. Cuidados da Lu. Ai, gente, que coisa feia. Cuidados da Lu, bom dia. Simone Maria. Bom dia também, Simone. Olá, pessoal do Instagram que tá chegando aí. Sexta-feira, sextou. Sextou todo mundo em casa, quem pode, né? Bom dia, Érica também. Tô vendo aqui pelo Instagram. Bom dia, Clínica Psicologia Érica, não é isso? Clínica de Psicologia Érica. Deixa eu botar aqui mais bom dia. Deixa eu olhar aqui, gente. Quem está chegando online aí agora, por favor, bom dia. Vai me dizendo se o som está chegando, a imagem está chegando direitinho. Tem gente dizendo aqui que está travando. Aqui, para mim, parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem. Bom dia, quem está chegando. Silvia aqui no Facebook. Bom dia, Silvia, seja bem-vinda. Então, o pessoal que está online aí no Instagram, o pessoal que está online aqui no Facebook, me diga, por favor, se a imagem está chegando direito, se o som está chegando bem aí para vocês. Aqui, para mim, está tudo certo. A internet está funcionando normal. Não sei como é que está chegando aí para vocês. Luna, psicóloga, bom dia. Lorival, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Só não consigo ver todo mundo que está entrando, tá? Cuidados da Lua. Obrigada, Lorival, por me consertar aqui. Tá pausando? Dá uma olhadinha aí, por favor, amor. Como é que tá o sinal? Só que tá aqui no Facebook. Eu não consigo ver quem tá online. Não consigo ver todas as pessoas que estão online. Deixa eu ver aqui como é que tá o meu sinal de Wi-Fi. Aqui para mim tá tudo bem. Oi, Oséias, bom dia. Obrigado pela presença. Pessoal, então a gente está aqui para mais uma live semanal, né? Toda sexta-feira, às 11 horas, enquanto durar a quarentena, enquanto durar o isolamento social. Eu vou vir aqui para conversar um pouquinho com vocês, como uma forma de ajudar, a gente bater um papo, se distrair um pouco nesse momento, tentando encontrar aí formas saudáveis de passar por esse momento de isolamento social, esse momento de pandemia, esse medo que todos nós estamos vivendo. Então, não tem um tema específico. Quem estiver chegando aí já pode deixar sua pergunta, sua dúvida, se quiser participar, tá? Que a ideia é a gente bater um bate-papo, a gente fazer um bate-papo, conversar. E aí, nesse bate-papo, a gente interagindo, tá? Eu quero deixar a live hoje com uma pergunta inicial, e a partir daí vocês podem estar desenvolvendo as perguntas que vocês quiserem, tá? E aí a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês é: por que a quarentena está sendo tão difícil para muitas pessoas? Tem muitas pessoas sofrendo emocionalmente a partir do início da pandemia, do início da quarentena, ou
talvez nem o início, mas pessoas que têm sofrido muito com o passar desse tempo do isolamento social. Eu sei que tem muita gente sofrendo por causa da questão financeira, né? Muitas pessoas perdendo emprego, enfim. Mas o meu objetivo hoje com a nosso bate-papo aqui é tentar entender um pouquinho sobre as emoções. O que é que pode estar acontecendo? Deixa eu ver se melhora um pouquinho o som. Não sei. Deixa eu desligar aqui o Wi-Fi. Desliga o ventilador para mim, por favor. Oi, pessoal. Vê se melhorou agora. Quem está aqui pelo Facebook? Oi, pessoal. Vê se conseguiu, se melhorou agora o sinal, se parou de travar, se o som está chegando melhor aí para vocês. Destravou? Alguém pode me responder? Vê se o barulho passou agora, Lorival. Eu estou em casa nesse momento, então tem alguns movimentos acontecendo aqui próximo, sons que eu não tenho como impedir, tá? Bom dia, quem está chegando aí, Michele, Weber, ou Weber. Quem estiver entrando aí, por favor, me responde se já melhorou a imagem, o som para eu continuar. Aqui pelo Facebook também. Tô mexendo no cabelo, cada vez que eu mexo, desmancho mais o cabelo. O barulho da van. Eu desliguei, era o ventilador. Era o ventilador, desliguei o ventilador. Acho que melhorou, né, pessoal? Tá bom, então vamos lá. Eu quero deixar uma pergunta para a gente começar esse bate-papo hoje. Preciso da ajuda de vocês para que a gente possa interagir, tá bom? Então, a pergunta que eu quero deixar aqui para a gente manter o nosso diálogo na live de hoje é: por que a quarentena está sendo tão difícil? Por que tem tanta gente sofrendo com a quarentena? E quando eu pergunto isso, eu não estou falando em relação à questão financeira, porque a gente sabe que tem muita gente hoje sofrendo a questão financeira, de não estar podendo trabalhar, de não estar podendo manter essa rotina profissional. E é claro e evidente que isso vai levar consequências. Mas ainda assim, dentro dessas consequências, a gente precisa pensar como que a gente pode sair o melhor possível disso tudo. Então, a minha pergunta hoje é essa, para a gente aqui ir desenvolvendo esse tempinho que nós estivermos juntos. Por que vocês acham que a quarentena está sendo tão difícil para muitas pessoas?
Se vocês puderem me responder ou deixar uma pergunta, uma dúvida em relação a isso aqui, vai me ajudar bastante. Que a ideia é a gente interagir sobre esse assunto, tá? Coloca o fone de ouvido. Deixa eu falar, Tiago. Eu vou tirar. Oi, Cláudia. Seja bem-vinda, viu? Saudades. Sim, Lorival. Na verdade, quebrou a rotina de todo mundo, né? Todo mundo teve a sua rotina modificada. Todo mundo teve a sua vida de alguma forma transformada, de forma inesperada, de uma forma que mexeu com todo mundo. Ninguém estava esperando isso acontecer. Por mais que nós estivéssemos acompanhando as notícias e essa história da pandemia, do coronavírus, começou que ela por volta do mês de janeiro, não me lembro exatamente, lá na China, todos nós vimos aquilo como uma situação muito distante de nós, muito inesperada, talvez impossível de acontecer, já que o vírus estava lá do outro lado do mundo. Seria bem difícil disso acontecer, de chegar aqui, porém, o inesperado, ou talvez nem tão inesperado assim, mas é que a gente nunca se prepara para o pior. A gente nunca se prepara para o pior. A gente não se planeja para as coisas darem errado. A gente sempre se planeja para as coisas darem certo. Então, a gente estava aqui iniciando mais um ano, né? Aquela rotina brasileira de ser. O ano tinha começado, o carnaval estava aí, aquela coisa que todo brasileiro sempre espera acontecer, né? O ano vai começar depois do carnaval. E aí o carnaval vem, acaba o carnaval e pá, a gente já entra aí na quarentena. Acho que foi mais ou menos isso, né? A gente não estava preparado, então quebrou realmente a rotina. Porém, a gente precisa se reinventar aí dentro dessa confusão toda que foi feita, que não fomos nós que fizemos, né, de alguma forma, mas acabou acontecendo. Então, aí, a partir dessa quebra de rotina, em que todos nós estamos tendo que nos reinventar, é que está vindo o sofrimento de muitas pessoas. E como e por que deve ser? E por que isso deve estar acontecendo? Quebra dos relacionamentos interpessoais? Também. Também. Na verdade, quebra de alguns relacionamentos interpessoais. E hoje nós também estamos tendo que ter, né, alguns relacionamentos interpessoais muito mais intensos do que a gente tinha antes dessa quarentena, desse isolamento social. Antes de nós sermos obrigados a parar, a nossa vida estava muito para o lado exterior, né? Na verdade, a vida de todos, acho que o mundo, de alguma forma, né, tem se construído de forma a pensar nas coisas do lado de fora da gente. A gente está saindo sempre de casa para trabalhar, pensando, né, no sustento da família, pensando no ganhar dinheiro, pensando no fazer coisas do lado de fora. Se relacionar com pessoas do lado de fora. E agora a gente está sendo trazido de volta para dentro, né? Sim, Lorival. Eu estava até assistindo ainda há pouco uma reportagem sobre isso mesmo. As crianças, elas estão sendo muito afetadas em relação à quarentena. Os adultos estão meio que se desesperando demais com o que está acontecendo e não estão percebendo muitas vezes que as crianças também sofrem em relação a isso. E elas são elas talvez as que mais sofrem, as que menos falam a respeito e as que menos são ouvidas também. É como se elas tivessem que viver tudo isso de uma forma em que elas não tivessem voz. Muitas e muitas crianças estão sofrendo, estão desenvolvendo quadros de ansiedade nesse momento, porque na cabecinha delas
diante do nível de desenvolvimento que elas têm, muito sofrimento está passando ali dentro e elas são pouco ouvidas, pouco compreendidas. E uma ideia também boa para esse momento que a gente está vivendo é parar um pouco de pensar no nosso sofrimento. Isso quem é adulto e tem criança em casa. Por mais preocupações que a gente tenha do lado de fora, preocupações com se mês que vem eu vou ter o salário para pagar minhas contas, se mês que vem eu vou ter como pagar o aluguel, nós temos que olhar um pouquinho para dentro de casa. Então, quem tem em casa criança hoje, precisa olhar para esse pequenininho que está aí dentro e tentar ouvi-lo, tentar tirar ele como exemplo também, porque as crianças elas são sempre exemplos para os adultos. Por mais que a gente ache que elas, de alguma forma, não são seres tão, sei lá, produtivos como os adultos, mas eles sempre são ótimos exemplos para a gente. Porque muitas vezes eles passam por todo o sofrimento da mesma forma que a gente está passando, mas calados, enquanto nós adultos estamos o tempo todo reclamando, se queixando, e nem paramos um pouquinho para dar atenção a essas crianças que estão ali sofrendo, né? Bom dia quem está entrando aí. Tô vendo que tem bastante gente aqui pelo Instagram entrando agora. Pessoal que está entrando nesse momento aqui, a live hoje é um bate-papo em volta da seguinte pergunta: por que a quarentena está sendo tão difícil para muitas pessoas? E aí alguns colegas já deixaram umas perguntas aqui. Lorival já falou que é a quebra de relacionamento interpessoal, quebra da rotina, né? Dificuldade, as crianças estão com dificuldade porque perderam a sua rotina, falta da rotina da escola, dos amigos. Então, quem está participando aí, deixa a perguntinha para mim, para eu saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Por que as pessoas estão sofrendo tanto? Em relação aos atendimentos que eu tenho feito, as pessoas com quem eu tenho conversado muito nesse período de quarentena, eu vejo muita dificuldade em viver essa nova realidade que a gente tem agora. As pessoas estão muito presas ainda às coisas que elas deixaram para trás por conta dessa quebra, mesmo dessa rotina que nós tínhamos. Então, as pessoas estão desenvolvendo sintomas de ansiedade, quadros ansiosos, transtornos emocionais, porque elas ainda não conseguiram se desapegar da vida que elas tinham antes, dos planos que elas tinham antes. E quem está aqui comigo desde o início, eu comecei justamente falando sobre essa questão do início. Porque as crianças estão impossíveis nesse tempo? Porque elas estão em casa com vocês, né? Elas querem esse tempo com vocês. Criança normalmente já é ansiosa, criança normalmente já é bem agitada. E aí estão em casa agora com o pai, com a mãe o tempo todo. Os pais, conforme eu estava falando ainda agora, às vezes estão muito presos aos seus problemas, claro, as preocupações que são necessárias, e esquecem de olhar para a criança que está ali, que também está passando pelas mesmas dificuldades que você. Ela só não sabe falar, ela só não está entendendo o que está acontecendo muitas vezes, porque nem isso a gente dá direito a elas de entender o que está se passando. Muitos pais só deixam a criança ali vivendo e não colocam ela dentro do processo, como se elas fossem um ser à parte. Né? O pai está tão preocupado em passar por esse momento, em arrumar uma forma de ter renda, enfim, de sobreviver a isso tudo, e esquece que a criança também pode estar sofrendo. Então, é sempre bom a gente trazer a criança para dentro desse processo que nós estamos vivendo. Ela faz parte, tá, Mailane? Elas estão impossíveis porque elas estão adorando em muitos casos, tá? Estar agora em casa com os pais e querem aproveitar esse tempo. E os pais vão ajudar bastante se ficarem ao lado das crianças. Deixa eu ver se tem perguntas aqui no Facebook. Eu não consigo ver nesse momento. Obrigada a todo mundo que está online aí, tá?
Oi, Aline, bom dia. Então, eu estou online no Facebook e no Instagram. O Lorival está fazendo as perguntas no meu Instagram, tá? Pode deixar as perguntas aqui no Facebook que eu estou lendo. Aline, Carla. Carla está dizendo assim para mim: está sendo difícil fazer as crianças se concentrarem para realizar as atividades escolares. Eu vou deixar aqui minha opinião como mãe, como professora, tá, Carla? As escolas estão nesse momento tentando fazer a parte delas, tentando cumprir com a obrigação que é de não deixar a rotina escolar parar nesse momento. No entanto, a gente como pai e como mãe não pode esquecer que a gente não é professor. A gente está ali para tentar ajudar e nesse momento toda ajuda é bem-vinda. Nós somos uma ferramenta agora nesse momento muito importante para não deixar a rotina escolar se quebrar, não deixar o desenvolvimento, né, educacional ali, a aprendizagem escolar parar, mas os pais não podem esquecer disso. Nós somos pais, não somos professores. Então, uma coisa que eu tenho observado também muito é pai se cobrando como se fosse professor, querendo dar conta daquilo que o professor daria. E a gente não tem esse papel. Nós não temos esse papel. Se vocês, como pais, percebem que estão sendo muito exigidos, que a escola está exigindo muito da sua criança e que você não tem essa possibilidade de dar conta, converse com a escola. Porque a escola tem a obrigação de encontrar novas maneiras de fazer com que ela não seja mais uma ferramenta para atrapalhar esse momento que já está sendo tão difícil para todo mundo. Então, a escola quer cumprir o papel dela, enviando as atividades, continuando com o processo de aprendizagem da criança. Isso é importante, isso tem que acontecer, porque o mundo não pode parar. E já que a gente tem tecnologia para ajudar nesse momento, a gente precisa utilizar dela, mas isso não precisa se tornar uma tortura. E tem muito pai e muita mãe sofrendo por conta disso, porque quer dar conta disso tudo, ou seja, conforme eu estava falando, porque tem muita gente sofrendo quebra de rotina, novas responsabilidades estão surgindo, e entre elas fica sempre a nossa ideia de que nós não podemos errar, nós não podemos sofrer, nós não podemos quebrar, né? A gente tem sempre que ser forte o suficiente para dar conta dos problemas. E não, nós não somos super-heróis, né? Mulheres não são mulheres maravilhas, mães não são perfeitas. Então, se não dá para dar conta de tudo, não dê. Converse com a escola, entre num acordo para saber como que esse momento tem que ser passado da melhor forma possível. E entender que nós somos mães, não somos professoras, e o que o nosso filho mais precisa da gente nesse momento é da nossa presença, da nossa companhia. Então imagine, como é que você acha que seu filho vai se sentir melhor ao seu lado? Vai ser você estressado o tempo todo porque ele não consegue fazer um exercício, se afastando dele, ou ele mais próximo de você, tentando passar da forma mais segura possível esse momento, que está sendo bem difícil para todo mundo. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Pessoal que está no Instagram, se quiser fazer sua pergunta, por que a quarentena está sendo tão difícil para muitas pessoas nesse momento? Por que será que tem tanta gente sofrendo com relação a desenvolver transtornos emocionais ou problemas emocionais que já até tinha antes da quarentena, e que agora, com o isolamento social, estão sendo potencializados, estão realmente tirando muitas pessoas aí do controle, digamos assim. O que será que está acontecendo com essas pessoas? Eu sei que para todo mundo está sendo difícil. É complicado você, que antes tinha o seu ir e vir tranquilo, de repente ser obrigada a sair de casa colocando uma máscara. Eu até já conversei aqui em casa algumas vezes, quando eu coloco a máscara eu fico me sentindo sufocada, parece que está me faltando ar. E a gente aprende, né? A gente ensina e a gente aprende. E aí a minha filha até comentou comigo: mãe, você só tem que esquecer que tá com a máscara. Então acho que é mais ou menos isso, né? Eu ainda não entrei nessa rotina, eu não aprendi ainda. Eu não esqueço. Toda vez que eu preciso sair de casa e que eu coloco a máscara, eu lembro que eu tô com ela e ela me sufoca. Então a gente precisa aprender.
Cuidados da Lu tá dizendo assim, parece que as atividades de casa dobraram. Bom, Cuidados da Lu, eu não sei como é que era a sua rotina antes da quarentena. Mas assim, a minha rotina antes da quarentena era, eu nunca tinha tempo para cuidar da casa. Agora só tá sobrando tempo para cuidar da casa. E aí, realmente, a impressão que eu tenho é que as atividades de casa dobraram. Mas você vive sozinha? Provavelmente não, né? Porque se tem atividades de casa para fazer, é porque as coisas estão acontecendo aí. Comida para fazer, roupa para lavar, casa para arrumar. Conforme eu estava falando ainda agora em relação à questão dos pais com a escola, das atividades da escola, mesma coisa eu vou falar com relação aos cuidados da casa. Nós não somos super-heróis, mulheres maravilhas, nós precisamos de ajuda. Então, se está sendo difícil nesse momento dar conta de todas as atividades de casa, aproveita que é um momento muito importante para a gente compartilhar isso, compartilhar, dividir os cuidados da casa, cada um fazer a sua parte, cada um participar de alguma forma. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas no Facebook. Carla colocou aqui, sim, a gente quer a gente quer. A pergunta está confusa aqui, Carla. Acho que saiu alguma coisa errada. Sim, a gente quer cinta e acaba ficando preocupada com o andamento escolar. Eu acredito que nesse momento nenhuma escola está tão preocupada assim e vai exigir do seu filho um rendimento escolar que seria o rendimento que ele estaria dentro lá do ambiente escolar. É completamente insensato isso. Eu estou falando como mãe, como professora, como pedagoga, como psicóloga. Não é possível, nesse momento, que escola nenhuma, não é sensato que nesse momento escola nenhuma exija do seu filho o rendimento escolar que ele teria se tivesse lá. Então, não é hora da gente se preocupar com isso. Esse excesso de preocupação não é algo que a gente tem que abolir nesse momento da nossa vida. Então, com relação à rotina escolar, relaxe se você tem se preocupado tanto com relação a isso. Claro que é muito bom para o nosso ego, até mesmo para o nosso ego, quando a gente percebe que está dando conta de tudo. Percebe que a gente é suficiente, as coisas estão na sua ordem, que as coisas estão funcionando, mas nós não somos obrigados a dar conta de tudo, volto a falar, tá? Então não tem essa preocupação de que você tem que ser a super-heroína da sua casa, cuidando de todos os afazeres juntos, ao mesmo tempo, ou de dar conta da escola. As mulheres tinham rotina dupla, tripla, e parece que essas rotinas, elas continuam, e não só continuam, como elas foram potencializadas, né? Ou seja, eu continuo sendo mãe, agora eu tenho meu filho 24 horas ao meu redor, eu continuo sendo esposa, porque muitas vezes o meu marido também está em casa comigo, só que agora é 24 horas por dia. Eu continuo sendo profissional, porque eu continuo tendo que dar conta do meu trabalho. Ou seja, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E as mulheres, se não tomarem conta disso, não pararem para pensar um pouquinho a respeito disso, vão ficar doentes, vão adoecer como já vinham fazendo, né? Adoecendo bastante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Que bom, Carla. Carla colocou assim, que bom, fiquei mais tranquila com as suas palavras. Obrigada. É para ficar tranquila mesmo, viu? É para ficar. Nosso papel aqui é tentar ajudar a gente a se equilibrar um pouquinho. Lembra das emoções? Manter as nossas emoções mais equilibradas possíveis nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Que não tem como a gente estar 100% equilibrado, mas dentro do possível. Né? Existe um momento que a gente vai sentir medo, existe um momento que a gente vai se sentir inseguro, isso é com qualquer um. Existem horas, né, períodos, mas a gente não pode perder esse controle total. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Gisele, deixa eu ver a pergunta da Gisele. E quando não se pode contar com ajuda? Estou sozinha com a minha filha na quarentena. Somos nós duas, home office, escola EAD, casa.
Não estou sentindo o peso da mudança, mas um tipo de apatia me pegou de jeito. Tem dias que, se pudesse, nem saía da cama. Gisele, você diz que não está sentindo o peso da mudança, talvez porque você não esteja olhando isso de uma forma mais ativa. Mas quando você fala que não, a apatia te pegou, significa que você está um pouco desanimada com relação ao que está acontecendo, um pouco perdida, talvez, né? E quando você não pode contar com ajuda e que você vai dar conta, vai ter que dar conta do trabalho home office, da escola EAD e da casa, é não potencializar isso, é não achar que você tem que dar conta de tudo no seu nível máximo. É fazer da forma que tem que ser. A partir do momento que a gente parou de sair, né, de casa para trabalhar, muitas pessoas estão tendo que dar conta das suas atividades de home office. Eu tenho ouvido muito falar assim, não, eu já acordo com o meu telefone ligado no WhatsApp para mandar mensagem para a empresa. Eu já acordo ligando o computador para fazer os relatórios. Eu já acordo respondendo mensagens do meu chefe. O horário de trabalho, que antigamente era de 9 às 5, por exemplo, parece que agora virou das 7 da manhã às 10 da noite. E as pessoas estão se desesperando com relação a isso também, porque não estão conseguindo dar conta. E aí você se vê responsável pelo trabalho, que era feito do lado de fora, mas que agora está sendo feito do lado de dentro da sua casa. Você começa a olhar que, não, já que eu estou em casa, então agora eu tenho que dar conta da casa, porque antes eu não tinha tempo para isso. Aí quer dar conta da casa. Não, mas agora eu também estou com meu filho, então agora eu tenho que dar atenção para o meu filho. E as coisas estão assim, elas estão o quê? Se somando e se confundindo. E não precisa ser desse jeito. Né? Não tem como contar com ajuda, faz o que dá. Tá sozinha com sua filha? Procura aproveitar o seu momento com sua filha. A escola EAD é importante, mas não é tudo da vida de vocês nesse momento. O trabalho, claro que é importante, né, que é o que paga as suas contas, mas ele precisa ter um equilíbrio para você poder viver bem nesse momento. E a casa é a casa, ela vai continuar ali. Então não se desespere com relação a isso. Vamos com calma. Nós estamos presos ainda à rotina do passado, não estamos conseguindo viver esse momento com mais calma, com mais tranquilidade. É isso que a gente precisa parar para pensar nesse momento, tá? O que é que eu ainda tô, a que eu ainda estou me prendendo? O que eu ainda estou querendo fazer? O que eu não consigo me desapegar para poder seguir em frente? A Vera aqui no Facebook deixou assim: eu não tenho conseguido dormir e meu sistema gástrico tem estado bem ruim, descontrolado. O que fazer? A ansiedade e o medo estão acabando comigo. Vera, o seu sistema gástrico provavelmente está sendo atacado, né, atingido aí pela sua ansiedade, pelo seu medo. Excesso de medo e ansiedade acaba trazendo para a gente, às vezes, algumas sensações, a gente acaba desenvolvendo alguns sintomas decorrentes dessa ansiedade. O seu sistema gástrico, né, provavelmente deve ser azia, queimação no estômago, enfim, deve ser isso. O que você pode fazer durante esse momento é procurar voltar para o seu equilíbrio, é tentar diminuir o seu grau de ansiedade e diminuir o seu medo, porque o que isso vai te levar? O que esses sentimentos vão fazer? O que esses sentimentos vão promover em você de bom? Eu sei que todos nós estamos tendo ansiedade, eu sei que todos nós estamos sentindo medo, mas nas horas, nos instantes, nos momentos que esses sentimentos a gente percebe que está saindo do controle, a gente precisa voltar e pensar: o que é que eu vou ganhar com isso? O que é que de bom isso vai me trazer? O que é de bom eu vou, né? O que isso vai trazer a solução dos problemas que eu estou vivendo nesse momento? E provavelmente você não vai achar solução. No meio de uma crise de ansiedade, a gente não acha solução para nada, a gente acha a vontade de sumir, desaparecer. E que também não resolve os nossos problemas. Então é sempre tentando pensar: o que isso vai trazer de bom para mim? Como que eu vou resolver? O medo e a ansiedade. Nas lives anteriores eu falei muito a respeito disso. Medo e ansiedade são sentimentos, são emoções que fazem parte de nós, seres humanos. Tá? Eu não tenho que fugir do medo, eu não preciso, não tenho que fugir da ansiedade. São sensações, são emoções que fazem parte da nossa vida e são emoções que servem de alerta
A ansiedade geralmente nos leva a situações de nos preparar para o futuro. A ansiedade ela leva a isso, tá? E o medo leva a se preparar para um possível perigo. Assim, o medo, né? Mas a gente precisa olhar se esses sentimentos eles não estão em excesso. O vídeo travou de novo? Pessoal aqui no Facebook pode me dizer se o vídeo travou? Fazendo outra coisa. Não dá atenção. Você travou no meu. Ela só pede ajuda naquele espera. Eu tô aqui tentando achar ela no Facebook e não consegui perguntar ela no meu. Tá, o prazo pousou. No Instagram. Tá pausado, tô vendo aqui. Deixa eu ver se voltou. Voltou. Vem fazendo um bico. Não travou, Gisele? Aqui pelo Instagram as pessoas estão falando que travou. Oi, Vera. Por nada, viu? Isso, Carla. A ansiedade causa realmente. Oi, pessoal. Voltou? Voltamos. Aqui no Instagram. Tá funcionando direitinho agora? A internet hoje não tá colaborando, pessoal. A internet hoje tá tentando me trollar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no Instagram. Quem tiver online aí quiser fazer uma pergunta, participar. Por enquanto, estou respondendo as perguntas aqui do Facebook. Voltou, gente? Que bom. Que bom. Deixa eu ver aqui se eu encontro mais perguntas. Eu não consigo. Desculpa. Que as mensagens elas vão desaparecendo aqui da minha tela. Deixa eu ver se eu consigo localizar. Então, o pessoal que está online aí no Instagram, ó, a pergunta é: por que a quarentena está sendo tão difícil para tantas pessoas? Por quê? Por que tem tanta gente sofrendo hoje dentro de casa? Claro, já falei lá no início, muita gente passando pelo medo aí do desemprego, das contas para vencer. Isso tudo está acontecendo com milhões de pessoas. Mas como, apesar dessas dificuldades, a gente pode ainda assim não deixar ser dominado por essa insegurança, por esse medo, por esse desespero que muitas vezes é causado na gente. Me ajuda aí, me faz uma pergunta ou coloca a sua opinião, o que você acha. A Vera colocou assim: o problema é só controlar essa ansiedade e esse medo. Vera, começa a pensar que você não é responsável, você não precisa dar conta de tudo, tá? E que a gente tem a péssima mania de achar que nós temos o controle total da vida e a gente não tem. A quarentena, o isolamento social, a pandemia está justamente aí para mostrar isso para o ser humano hoje. Ó, vocês não têm o controle de tudo. Tá? Podem ficar ansiosos, podem morrer de medo, mas vocês não vão controlar tudo. Então, para e pensa. Para controlar a ansiedade e medo, é claro que não é de um dia para a noite. Se você tem um transtorno de ansiedade, se você tem um transtorno depressivo, não é um pozinho mágico que vai fazer você deixar de ser ansioso ou de você ter sentimentos e pensamentos depressivos. É todo um controle, um tratamento que você tem que fazer muitas vezes. Né? Nem sempre você consegue tomar, né, esses cuidados sozinho. Você precisa muitas vezes de ajuda profissional para que você possa voltar a viver sem esse medo constante, sem essa ansiedade constante. Mas ainda assim é um processo.
é preciso dar o primeiro passo, é preciso escolher o que você acha que é melhor viver na sua vida. Se é tentar não ser dominado pela ansiedade, pelo medo, ou se é se deixar levar por eles. Porque se você se deixar levar por eles, pensa, aonde que você vai conseguir solucionar os seus problemas? Eles, na verdade, vão virar bolas de neve, né? Eles vão ficar mais potencializados, eles vão virar monstros tentando te pegar. E também é um discurso que eu tenho ouvido bastante, né? Parece que tem monstros tentando me pegar nesse momento, eu não sei o que fazer, eu entro em desespero. Enfim, ansiedade, medo e desespero são 3 palavrinhas que eu tenho escutado com muita frequência. Com muita frequência. E aí a gente precisa parar e pensar, por que eu estou fazendo isso? Por que isso está acontecendo? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Além da gente estar preocupado com aquelas coisas que ficaram, né, perdidas pelo caminho, como, por exemplo, no início do ano, em janeiro, você tinha planos. Conforme eu falei lá no início da live mesmo, aqui no Brasil, como é que as coisas funcionam? Nós sempre fomos deixando para o ano começar depois do carnaval. Então, depois do carnaval que a dieta vai começar, depois do carnaval que eu vou procurar um novo emprego, depois do carnaval que eu vou mudar tudo na minha vida. A gente faz as resoluções, normalmente é assim, né? A gente faz as resoluções lá em 31 de dezembro, mas o ano em Brasil, para a maioria das pessoas, só começa em fevereiro e março. Então, a gente estava vivendo esse ritmo. Era esse ritmo que a gente estava vivendo, esperando o ano começar. E, de repente, quando a gente tem tudo preparado para o ano começar, eu mesmo tinha colocado algumas metas para mim, que esse ano ia ser o ano que eu ia fazer várias coisas que ano passado eu não fiz, por conta de N situações, então já tinha estabelecido a minha meta ali de coisas que eu ia fazer esse ano que ia dar certo, que eu não ia deixar a coisa desandar, e agora estou eu aqui, parada. Né? Parada assim, digamos, de forma diferente. Né? Eu tive que refazer todos os meus planos. Estou tendo que refazer todos os nossos planos. Então, todos nós aqui hoje, seres humanos, réis mortais, estamos tendo que refazer os nossos planos. Tentar criar novas soluções para os problemas que a gente está tendo nesse momento, que não tem como a gente solucionar esse problema da forma antiga. Até porque a gente está sem saber quando que a nossa rotina vai voltar ao normal. O Vera deixou aqui uma pergunta. Obrigado mais uma vez pela atenção. Perdi o início da live. Qual é o seu nome? Gente, eu acho que eu nem me identifiquei hoje. Desculpa. Pessoal, meu nome é Cristiane Braga, eu sou psicóloga aqui do Rio de Janeiro. Toda sexta-feira, às 11 horas, eu tenho vindo à página Chave da Questão no Facebook fazer uma live com vocês, que na verdade é mais um bate-papo, para a gente poder arrumar formas aí de sair desse momento difícil que a gente está vivendo da forma mais equilibrada possível. Então, o objetivo da live é ajudar a gente, através de conversa, a encontrar formas aí equilibradas de manter a nossa saúde emocional durante esse período. E eu esqueci de me identificar, desculpa. Quem quiser acompanhar mais o meu trabalho, pode me procurar no Facebook, a página De Repente Cresci Psi. Lá no Instagram eu tenho De Repente Cresci Psi, também a minha página. E tem um canal no YouTube, que é De Repente Cresci. Tudo é De Repente Cresci, gente. Vocês me encontram, tá? Pelas redes sociais. Quiserem saber mais a respeito do meu trabalho. E a pedido da Fátima, é a idealizadora da página Chave da Questão, eu tenho vindo aqui fazer essa live para vocês conversar um pouquinho. Obrigada, Carla. Carla está dizendo aqui que é amor. Muito obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguém quer me perguntar uma coisa? Técnicas de respiração, meditação ajudam um pouco? Ajudam muito. Ajudam demais. O que uma técnica de respiração vai fazer com você? O que a meditação vai ajudar você? A desligar esses pensamentos descontrolados que a gente costuma ter na hora da ansiedade.
O que acontece com a ansiedade? Na hora que você está tendo uma crise de ansiedade, por exemplo, vem o desespero, o cérebro parece que ele vai explodir de tanta informação, é uma confusão de situações, por isso até você sente falta de ar, dor no peito, que inclusive agora não está acontecendo mais com tanta frequência, mas nas primeiras semanas da quarentena, muitas pessoas estão confundindo esse... Sim, Carla, no Instagram também, tá? Muita gente estava confundindo esses sintomas de dor no peito, coração acelerado, falta de ar, com a Covid. Muita gente, muita gente. Então, eu recebi assim, muitas mensagens perguntando: isso é sinal da Covid? Isso é sintoma da Covid? E eu explicando: olha, são sintomas sim, mas você está sentindo alguma coisa além? Sentir falta de ar, dor no peito, não é o primeiro sintoma do coronavírus aí atingindo o seu corpo. Na verdade, esse é um dos últimos, é quando você está em estado mais grave. E aí, só para as pessoas observarem que é o quê? É a nossa ansiedade que está descontrolada. Então, o que as técnicas de respiração e meditação vão te ajudar? A você a voltar para o seu eixo, digamos assim. Porque quando você faz a técnica da respiração, você deixa de concentrar o seu pensamento nos problemas que estão te consumindo e você passa a se concentrar somente no movimento do seu corpo. Tá? Então, tem uma técnica que eu acho que eu já até passei aqui nas lives anteriores. Toda vez que você sentir que a sua ansiedade está saindo do controle, tenta ir para um lugar reservado, assim, está discutindo com alguém, está percebendo que a situação vai sair do controle, você está percebendo que você está se irritando, ou o medo descontrolado está chegando, sai daquele lugar que por acaso possa estar te incomodando. Banheiro, né? Hoje a gente está dentro de casa, tem gente por todos os lados, na maioria das casas, né? Na maioria das casas tem gente por todos os lados. Vai para o banheiro, se tranca lá no banheiro e começa a inspirar lentamente, contando até 3. Segura o ar por até 3 também, no caso segundos, tá? E depois solta lentamente por 6 segundos. Então, inspira, segura o ar por 3 segundos e solta contando até 6. E isso você vai percebendo com o tempo que aqueles pensamentos que te incomodam, né, pelo menos no momento em que você está ali fazendo a técnica da respiração, ele vai saindo, porque você vai se concentrando no movimento que você tem que fazer de respiração. Essa técnica não é só boa nos momentos em que a gente está tendo uma crise de ansiedade, não, tá? A gente pode realizar em qualquer momento do dia. E meditar não é sentar fazendo aquela posição clássica de uma meditação, não, tá, gente? Meditar é se concentrar em você. Então, quando você está fazendo uma leitura em que você está totalmente concentrado na leitura que você está fazendo, você está fazendo um tipo de meditação. Tá? Qualquer coisa que você faça em seu benefício e que você se concentre totalmente naquela coisa que você está fazendo, é um tipo de meditar, tá? Então, se você está lavando a louça de forma tranquila, você está lendo. Uma coisa que eu tenho indicado muito às pessoas nesse momento de quarentena é: faça coisas que tragam o seu bem-estar. E isso vai te ajudar muito a passar por esse momento. Eu faço bordado, eu faço artesanato, eu desenho, eu pinto, eu canto, sei lá, aquilo que você faz bem e que, inclusive, muitas vezes essa coisa boa que você fazia estava até ficando de lado por conta da falta de tempo antes da quarentena. Então, procura sempre pensar o que é que você pode fazer de bom por você nesse momento. Volte a fazer algo que você tinha perdido e que você não gostaria de voltar a fazer nesse momento. Então, se é fazer leituras, leia. E ler, se concentrar nesse assunto, estudar, aprender coisas novas. A gente não pode sair de casa muitas vezes, mas a gente pode utilizar agora a ferramenta que é a tecnologia. A gente está conversando hoje aqui por conta da tecnologia que está permitindo isso a gente. Então, usar essas tecnologias vão ajudar bastante a gente a usar a tecnologia a nosso favor nesse momento, trazendo para perto de nós aquelas coisas que a gente pode fazer para nos ajudar
ou trazendo também para perto da gente aquelas pessoas que por algum motivo estão longe, também vai ajudar bastante, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Então, técnica de respiração ajuda demais, meditação também. E a meditação não precisa ser aquela meditação clássica que as pessoas que a gente tem meio desenhada na cabecinha, né? Aquela pessoa sentada, as perninhas cruzadas. Não, meditação é toda situação que você vai viver, que você vai se concentrar numa atividade e essa atividade vai te trazer relaxamento. Claro que existem técnicas específicas de meditação que podem ser feitas, e se você puder fazer isso é ótimo. Inclusive, hoje a gente encontra várias lives, várias pessoas no YouTube, Facebook, promovendo técnicas de meditação aí para ajudar-nos a passar por esse momento. Inclusive, aqui na página Chave da Questão no Facebook, se eu não me engano, tem alguém que vem fazendo lives. Mas não precisa necessariamente ser uma técnica específica de meditação, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. A Carla está dizendo que vai assistir sempre. Então, assiste, tá? Guarda aí na sua agenda toda sexta-feira, às 11 da manhã. Se for pelo Facebook, a Chave da Questão. Se for no Instagram, é o De Repente Cresci Psi, tá bom? Pessoal aqui do Instagram, se alguém fez mais alguma pergunta, eu não vi. Se eu não respondi sua pergunta, coloca ela aí de novo, porque conforme eu vou conversando com vocês, as mensagens elas vão desaparecendo aqui da minha tela. Oi, Carla, me procura lá no Instagram, De Repente Cresci Psi com Y no final. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui nos comentários, tá? Para quem tá me procurando lá no Instagram. Vou colocar aqui nos comentários para quem tá me procurando no Instagram, para me acharem lá, tá? Só um instante. Pronto, pessoal. Ó, já coloquei aqui o meu link aqui, tá? Já aparece meu nome, é Cristiane Braga, que é o meu nome, e embaixo, eu não sei como é que fala, @ de repente cresci o meu contato lá no Instagram, tá? E para quem está no Instagram e quiser me acompanhar no Facebook, o meu Facebook é De Repente Cresci Psicologia da Infância e Adolescência, e também pode acompanhar a Chave da Questão, que a Chave da Questão, nesse período de pandemia, está criando vários conteúdos com o objetivo de ajudar a gente a passar por esse momento. Então, tem várias lives, postagens, existem profissionais fazendo atendimento online, de forma a acolher as pessoas que estão sofrendo muito com esse momento. Então, todo o conteúdo na Chave da Questão tem sido produzido com esse objetivo, tá? Cuidados da Luta dizendo assim, e as mudanças de humor na pré-adolescência? As mudanças de humor na pré-adolescência são completamente normais, elas acontecem e não tem como a gente evitar. E agora, com o isolamento social, com o medo, a insegurança dessa pandemia, elas estão sendo potencializadas. E o que a gente precisa fazer com isso em relação ao nosso pré-adolescente que a gente tem em casa? Paciência. Paciência, carinho, tentar entender, aceitar que não tem como mudar muita coisa, claro, ensinando a ele a passar por esse momento da melhor forma possível, mas tentando acolher ele. E lembra que todos nós já fomos adolescentes um dia, todos nós tivemos as nossas mudanças de humor lá na pré-adolescência. É que a gente acaba esquecendo esses momentos muitas vezes, né? A gente fica preso à fase adulta, as responsabilidades e as preocupações que a fase adulta nos trazem, esquece que a gente já foi criança, esquece que a gente já foi adolescente. Então, essas mudanças de humor na pré-adolescência, elas são completamente aceitáveis, normalmente, né? Normalmente isso vai acontecer, só que agora, com tudo que a gente está vivendo,
além de já ter essas mudanças normais, que normalmente aconteceriam, o medo e a ansiedade, que eu falei lá no início da live, que já faziam parte da gente, estão sendo potencializadas. Acolhimento, acolher os seus sentimentos e o sentimento das suas crianças nesse momento é importantíssimo. Aceitar que não tem muita coisa que fazer, aceitar que nesse momento que a gente precisa deixar de olhar lá para fora e olhar mais para dentro da gente, tá? Pessoal, acho que eu já estou chegando aqui para o final. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Obrigada a todo mundo que participou da live hoje, viu? Se tiver mais alguém querendo fazer alguma pergunta, tiver mais alguma dúvida em relação ao que a gente está conversando aqui, lembrando, estou vendo que tem gente entrando agora. A live de hoje tem como tema por que a quarentena está sendo tão difícil para muitas pessoas e como que a gente pode encontrar formas de sair bem disso tudo, apesar das dificuldades. Porque os problemas nós já temos. O que nós precisamos agora é aprender a encontrar as soluções. E que nem sempre significa uma coisa ativa, tá? Encontrar a solução nem sempre significa transformar, mudar. Muitas vezes, essas soluções são simplesmente a aceitação, é o entendimento, é a compreensão, é saber de que você, nesse momento, não tem nada a fazer e somente esperar. Nós estamos vivendo um momento de espera. Muitas pessoas estão precisando aprender a viver com essa questão de que agora eu não tenho nada para fazer, agora eu não tenho controle sobre a situação. Eu preciso aprender a esperar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Só um instante. Creio que não tem mais perguntas aqui, não. Depois que a live terminar, quem quiser pode deixar suas perguntas, que não tenha lembrado de fazer agora, ou até mesmo as pessoas que tem pessoas que vão assistir a reprise depois, eu tento vir aqui deixar os meus comentários, tá? Acho que aqui também não. Instagram. Pessoal, eu quero encerrar essa live. A ideia era trazer fazer um bate-papo com vocês a respeito, em torno dessa pergunta, né? Por que a quarentena está sendo tão difícil para muitas pessoas? Para que a gente pudesse concluir com a seguinte resposta, tá? Nós vivíamos há algum tempo atrás, e ainda estamos vivendo hoje, muitas vezes ainda parados dentro de casa, com preocupações em relação ao mundo externo. Nós tínhamos esse hábito, era comum, muita gente está o tempo todo fugindo das situações, dos conflitos internos. E quando eu digo interno familiar, mas também interno aqui dentro, tá? O intrapsíquico, muitas vezes, o nosso emocional, muitas vezes era deixado de lado. E nós hoje estamos tendo que voltar para esse interior, né? Então, o exterior, que é o ganho de dinheiro, o prestígio, o ser visto, o mundo exterior está sendo deixado de lado. E a gente precisa, nesse momento, olhar mais para o nosso interior. E está sendo muito complicado para várias pessoas, porque as pessoas viviam muito no automático, sem parar para pensar no sentido que a vida podia ter para elas. E esse momento, ele precisa, né? Não é que ele precisa, ele acaba fazendo de forma direta ou indireta a gente voltar para o nosso interior.
Então, os conflitos familiares que a gente deixava de lado estão acontecendo com mais frequência nesse momento, e os nossos conflitos interiores também, tá? Então, a gente precisa tentar pensar aí. A gente precisa pensar. Ih, gente, só um instantinho que o vídeo no Instagram acabou. Olá, pessoal, aqui no Instagram. O tempo acabou. E só para concluir nossa conversa. Só para concluir o que a gente estava falando aqui, o que eu estava conversando com vocês. A gente estava e sempre esteve vivendo para o lado exterior, para o mundo exterior. E agora nós estamos sendo obrigados a viver mais para o lado interior. E quando a gente tem que pensar mais aqui dentro de nós, muita gente vai se preocupar com a questão de que agora eu preciso ver um novo sentido na vida, eu preciso ver um novo sentido para a minha vida. Então, bate um desespero, bate uma insegurança, e muita gente está vivendo sob esse medo aí, essa incerteza. Enfim, são várias questões, mas uma que a gente precisa levar junto com a gente é: qual o sentido da vida para mim a partir desse momento? O que eu preciso fazer? No que eu preciso transformar essa vida que eu estou vivendo agora, tá? E para fechar o nosso bate-papo de hoje, eu vou deixar uma frase aqui, conforme eu fiz. Eu deixei uma live para a gente poder fechar os nossos questionamentos aqui, para deixar como reflexão para vocês aí durante esse final de semana. Oi, Lívia! Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Ah, a Aline deixou aqui, ó, agora que eu tô vendo. Para mim, por conta da minha mãe. Ai, a pergunta some, gente, desculpa. As perguntas aparecem aqui e depois elas somem. Eu juro que eu vou deixar a resposta para todo mundo depois que acabar aqui, tá? Ó, Gisele deixou assim: eu faço tudo no automático. Digamos que a parte criativa se foi, nem ler eu estou conseguindo. E adoro livros. Tenho receio de estar entrando em depressão. Gisele, conforme eu falei, o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo com você aí, você está muito preocupada com essas questões das incertezas, né, do medo do que vem pela frente, e está se prendendo muito à questão negativa, ao momento negativo que você está passando, tá? Então, sim, a ansiedade e o medo vão bloquear a sua parte criativa. Isso não vai ser bom para você, porque não vai te trazer solução para os seus problemas. É interessante você estar revendo no que você está se preocupando tanto nesse momento. Deixa eu ver mais quem deixou perguntas aqui que passaram por mim, eu não vi. Aline, para mim é por conta da minha mãe, ela tem Alzheimer. Dispensei a cuidadora. Ela tem autonomia e independência para algumas coisas. No entanto, a doença evoluiu um pouco e ela tem acordado algumas vezes de madrugada, achando que não está em casa. Aline, é um medo que nesse momento você não tem como evitar. Mas aprender a viver com essa dificuldade, né, encontrar um equilíbrio no meio dessa insegurança toda, ainda assim é preciso. Né? Sua mãe é idosa, está no quadro de risco, está dentro do grupo de risco, a gente precisa ter um cuidado mais, né, especial ainda com os nossos idosos. Então, quem tem idoso dentro de casa está tendo que se preocupar ainda mais com a forma como vai se comportar em relação a essa ameaça que a gente está vivendo. Né? Mas a gente precisa passar por isso tudo sendo o mais calmo possível, né, gente? Bom, acho que é isso, pessoal. Então, para encerrar a nossa live hoje, eu vou deixar aqui uma frase que eu li e que eu achei bem interessante, queria deixar para vocês. Obrigada a todo mundo que participou da live, tá? Obrigada ao pessoal do Instagram aí que retornou, mesmo depois do vídeo ter caído. Ai, gente, tô tentando encontrar um som pra gente, tá escuro. O sol tá refletindo aqui na minha janela.
A frase que eu vou deixar para vocês está no livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Uma amiga me enviou esse livro essa semana, e é um livro ótimo para a gente refletir a respeito até mesmo da nossa vida, de tudo que a gente está vivendo nesse momento. E eu vou deixar aqui essa frase como uma reflexão para vocês, tá? A vida é sofrimento, e sobreviver é encontrar significado na dor. Se há, de algum modo, um propósito na vida, deve haver também um significado na dor e na morte. Mas pessoa alguma é capaz de dizer o que é este propósito. Cada um deve descobri-lo por si mesmo e aceitar a responsabilidade que sua resposta implica. Se tiver êxito, continuará a crescer apesar de todas as indignidades. Então, gente, eu achei essa frase nesse texto fantástico, e é exatamente isso que a gente está passando hoje, né? A vida é sofrimento, e quando eu digo sofrimento, não é porque a vida é dor o tempo todo, eu digo porque a gente precisa aprender a lidar com as dificuldades, porque nós, seres humanos hoje, como é que a gente aprende? Através das dificuldades, através dos erros, então a gente está sempre sofrendo para crescer. Então, esse momento que a gente está precisando sobreviver a mais essa dificuldade, a gente precisa encontrar um sentido, apesar de tudo. E cada um de nós precisa aprender a encontrar o seu significado que é próprio. Que o meu não é o mesmo que o seu, e tá tudo bem, tá? E tá tudo bem. Cada um tem que encontrar o seu significado. E é isso, pessoal. Obrigada por todo mundo que participou aqui ao vivo, tá? Um beijo e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.